Há uma geração cansada de ouvir palavras bonitas, enquanto presencia corações cada vez mais distantes da verdade, da compaixão e de Deus. Vivemos dias em que muitos dizem "eu amo", mas diante das dificuldades escolhem primeiro a si mesmos. Enquanto os lábios falam de carinho, o coração protege apenas os próprios interesses. Pessoas que dizem caminhar juntas, mas se afastam quando chegam os dias difíceis. Que juram fidelidade, mas escondem sentimentos, intenções, desejos e uma vida completamente diferente daquela que mostram em público. A palavra já alertava: "Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim." Mateus 15:8. Há pessoas feridas tentando esconder a própria dor atrás de sorrisos, aparência, posição social e discursos religiosos. Uma humanidade que aprendeu a parecer forte por fora, enquanto por dentro carrega medo, vazio e desgaste emocional. Muitos falam sobre amor, mas suas escolhas mostram egoísmo, orgulho e falta de compromisso verdadeiro. Permanecem ao lado enquanto existe conforto, benefício ou conveniência, mas desaparecem quando chega o peso das lutas da vida. Vivemos dias em que muitos desejam parecer bons, mas poucos querem ser verdadeiramente transformados. Existem amizades sustentadas por aparência, pessoas que sorriem juntas, mas competem em silêncio. Gente que demonstra apoio publicamente, mas por dentro se incomoda ao ver o outro crescer, vencer ou ser honrado. Outros vivem uma fé distante da transformação verdadeira. Frequentam igrejas, cantam louvores, compartilham mensagens e falam sobre Deus, mas continuam presos a comportamentos que machucam a si mesmos e aos outros, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. 2 Timóteo 3:5. E o resultado aparece diariamente diante dos nossos olhos. Famílias emocionalmente desgastadas, relacionamentos destruídos pelo orgulho, lares sem paz, pessoas sobrecarregadas, mentes cansadas e corações cada vez mais vazios. Muitos tentam preencher esse vazio com excessos, vícios, distrações, aparência, dinheiro, relacionamentos superficiais ou prazeres momentâneos. Outros perderam a esperança de que a vida possa voltar a ter sentido. O ódio aumentou, a inveja cresceu, a mentira virou rotina, a paciência diminuiu e o amor esfriou em muitos corações. Assim como uma função em decaimento perde força continuamente, muitos corações foram se afastando de Deus, pouco a pouco, até quase não restar vida espiritual. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mateus 24:12. Há pessoas cansadas emocionalmente, outras já não conseguem confiar em ninguém. Algumas carregam feridas tão profundas que perderam a capacidade de distinguir amor verdadeiro de interesse, dependência ou abandono. E no meio de tudo isso, Deus continua chamando pessoas dispostas a viver uma fé verdadeira. A quem enviarei e quem há de ir por nós? Isaías 6:8. Ainda existem aqueles que choram pela dor do próximo, que não vivem apenas de aparência, que permanecem fiéis mesmo quando ninguém vê, que ainda sabem amar de verdade. Talvez a maior crise deste tempo não seja financeira, política ou social. Talvez a maior crise seja espiritual. O ser humano se afastou de Deus dentro do próprio coração, e quando Deus deixa de ocupar o centro da vida, o vazio começa a consumir a mente, os sentimentos, a família, os relacionamentos e a esperança. Por isso, a oração de Davi continua tão necessária para esta geração. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conheça os meus pensamentos. Salmos 139:23. Porque Deus não procura aparência religiosa. Deus procura sinceridade. Procura pessoas que reconheçam suas falhas, abandonem máscaras e permitam que o Espírito Santo transforme verdadeiramente suas vidas. Mas ainda existe esperança, porque o Senhor continua perto daqueles que o buscam com sinceridade. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. Salmos 34:18.
Ainda há restauração para famílias. Ainda há paz para mentes aflitas. Ainda há cura emocional. Ainda há recomeço para quem pensa que tudo terminou. E a oração que precisa nascer dentro de cada coração não é de aparência, mas de transformação verdadeira. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Salmos 51:10. Porque o mundo não precisa apenas de pessoas que falem de Deus. O mundo precisa de pessoas transformadas por Deus. Pastor, escritor e psicanalista Luiz Rissetto.